Então, muito bom dia. Hoje eu vou falar sobre esse tema, que também foi um trabalho, uma orientação de TCC, trabalho de conclusão de curso, e desses dois alunos, Girlan Francisco da Chaga Silva Santos e Jéssica dos Santos Pimentel. E o tema é esse aí, sistemas de controle contendo atrasos no tempo. Sistemas contínuos e discretos no tempo. Então, vamos falar sobre esse tema. Eu fui orientador. O sumário da apresentação consta do objetivo, modelagem no tempo contínuo, amostragem e recuperação de um sinal analógico, modelagem no tempo discreto, modelagem no espaço de estados, o efeito do atraso no sensor, nas medidas do sensor, e efeito de atraso nos comandos do atuador. E depois uma breve conclusão. Esse é o objetivo do trabalho, né? Foi fazer um estudo de sistemas de controle contendo atrasos no tempo, tanto no domínio do tempo contínuo, quanto no domínio do tempo discreto. Não espera se esgotar o assunto, mas sim mostrar algumas propriedades importantes, além de mostrar como deve se proceder para incluir atrasos em modelos de sistemas. Sistemas de controle contínuos no tempo ou sistemas analógicos são sistemas onde os sinais envolvidos são sinais analógicos. Sistemas de controle discretos no tempo, ou sistemas digitais, ou ainda sistemas de dados amostrados, são sistemas onde fluem sinais analógicos em alguma parte do mesmo e sinais digitais em outras partes. Então, vamos começar com a modelagem no tempo contínuo. Sinais analógicos. Então, a transformada de Laplace de um atraso temporal é dado por essa expressão que estamos vendo aqui. Então, do lado esquerdo, nós temos uma função do tempo e do lado direito nós temos a sua função equivalente no domínio da variável S de Laplace. Então, se f de t é uma função analógica do tempo, f de t menos tal significa que é a função f atrasada de tal segundos. Atrasada no tempo de tal segundos. Se o t significar a variável tempo, ft menos tal significa que é uma função atrasada no tempo. F de t menos tal é uma função atrasada no tempo de f de t tal segundos. E, obviamente, se f de s é a transformada de Laplace de f de t, então a transformada de Laplace de f de t menos tal é e elevado a menos tal s vezes f de s. Bom, vemos aqui o quê? Vemos aqui um sistema de controle com uma entrada e uma saída,
No canal direto, nós temos um diagrama de blocos aqui, DDS, que vai ser o controle, GDS é a planta, RDS é a entrada para esse sistema, CDS é a saída para esse sistema. E eu vejo nesse diagrama de blocos que ele contém um atraso na saída do sensor. Esse bloco aqui, E elevado a menos S vezes tal, é um atraso aplicado à saída do sistema. Então, significa, obviamente, que a saída, você está medindo a saída e está aplicando a essa saída um atraso. Se eu construir aqui a função de transferência em malha fechada desse sistema, eu vou obter esta função de transferência aqui de malha fechada. MS. M significa que é a função de transferência de malha fechada, que é a relação entre a saída do sistema e a entrada, CDS dividido por RDS, e ela é dada por isso aqui. Vocês observem que o atraso ele aparece aqui no denominador. Muito bem. Então, vamos para um outro diagrama aqui. Ele é parecido, mas é diferente. Aqui o atraso, nesse primeiro, está ocorrendo na saída, na medida. E aqui o atraso, ele está nessa posição, está no canal direto, logo após ao controlador. Então, eu chamo isso aqui de um atraso na saída do atuador. Professor. Pois não. Esse atraso ele já está transformado para Laplace já? Esse já está na Laplace. Tá. E elevado a menos ST é exatamente o atraso, certo? Isso. E elevado a menos ST no domínio S significa um atraso de tal segundos no domínio do tempo. Como eu expliquei naquela primeira transparência. Beleza. Bom, e se você construir aqui a função de transferência de malha fechada desse sistema, saída dividido por entrada, é um M de A. Esse Azinho para indicar que o atraso está ocorrendo aqui na saída do atuador. Assim como este MS aqui, esse S era para indicar que o atraso estava localizado na saída do sensor. Então, compare as duas funções de transferência. Essa, M elevado a menos ST, aparece no denominador. E aqui o ES menos ST, aliás, essa parte toda aqui, ó, você observa que essa parte toda, ela é exatamente o MS. Tá vendo? Mas, além do MS, aparece na função de transferência do MA esse E elevado a menos ST aqui na frente. Então, o que nós concluímos? Vamos colocar as duas aqui, ó. Nós concluímos o quê? Concluímos que a função de transferência, a função de transferência aqui, com atraso no atuador, ela se comporta com um atraso da outra função de transferência. Eu escrevi esse texto em algum lugar, agora não me lembro onde. Aqui é melhor. Vamos comparar as duas funções de transferência para ver o que acontece. Essa figura mostra o quê? A resposta ao degrau, essas duas funções de transferência.
é com atraso no sensor, é com atraso no atuador. O que nós vemos aqui? Mas, na realidade, não está mostrando apenas as duas respostas, mas 4 respostas. Eu vou explicar para vocês o que significa. Então, a curva azul é a resposta ao degrau da função de transferência ms, com atraso aplicado na saída do sensor. Está aqui, ó, essa função, a função curva vermelha e a curva vermelha e a curva azul praticamente iguais. Mas tem uma diferença aí que eu vou explicar. Essa curva azul que está por baixo aqui é a resposta do sistema a um atraso no sensor. A curva vermelha é o seguinte: é muito difícil tratar com as ferramentas do controle clássico quando você tem esse E elevado a menos ST na expressão da função de transferência. Então, o que é feito na realidade? A gente tende a transformar esse E elevado a menos ST numa função racional. Função racional, 2 polinômios, um no numerador e outro no denominador, é muito mais fácil trabalhar. As rotinas, os métodos são aplicados para funções racionais e esse E menos ST não é uma função racional. Então, o que você tem que fazer? Você tem que transformar ele, aproximar esse E menos ST por uma função racional. Então, uma função racional muito utilizada é a função de Padé, a aproximação de Padé. Então, você vê que quando eu utilizo uma função racional de Padé para substituir E elevado a menos ST, eu obtenho uma boa aproximação da função original. Então, por isso que mostra as duas aqui, a MS exata em azul e a MS aproximada com a função de Padé de segunda ordem. Essas linhas tracejadas aqui, você repara que tem um atraso no tempo, né? É a mesma coisa. As linhas tracejadas aqui é a resposta ao degrau, mas agora para o quê? Para a função de transferência que tem um atraso no atuador. E eu mostro as duas aqui, a exata e a aproximada por uma função de Padé de segunda ordem. Observe-se claramente o quê? O que eu observo nessas respostas? É que a resposta, aqui, a resposta ao degrau das funções de transferência MS e MA, comparação da resposta exata com aquela substituindo E elevado a menos tal S pela aproximação de Padé de segunda ordem. Observa-se que a MA, a resposta da função de transferência MA, é a versão atrasada da saída de MS. Como mostra as duas funções de transferência, né? Aqui, ó. Esse E menos ST aqui em MA mostra que MA é simplesmente um atraso de MS. Bem interessante esse resultado. Bem interessante. Bom, ninguém tem pergunta, eu vou para frente. Você chegou aqui o atraso... Essa resposta, esse resultado. Então, eu gostaria que vocês compreendessem o que significa isso. Pois não, pergunta. No sistema que tinha um atraso no sensor... Quer dizer, você... sempre tem um atraso no sensor, essas duas aqui, a exata e a aproximação, certo? Uhum. E o sistema que tem um atraso no atuador simplesmente é a resposta
daquele sistema que tem um atraso do sensor, mas atrasado no Atrasado no tempo. Tá, entendi. Você viu que interessante é isso aqui? Que bacana. Bom, vamos falar agora um pouco desse tema aqui, que é amostragem e recuperação de um sinal analógico, né? Então, para simular um sistema digital, do ponto de vista de sistema de contínuos no tempo, onde a planta é uma planta contínua, ou seja, o que significa uma planta contínua? A função de transferência da planta é uma função de S, por exemplo, G de S. Então, para simular um sistema digital onde a minha planta é uma planta contínua, como vamos dizer, a função do controlador é realizada por um software que roda um computador digital. Então, você tem um controlador digital, já é muito dia isso. Às vezes você tem uma planta contínua, mas o teu controlador é digital. Quase sempre acontece isso. Antigamente existia computadores analógicos, né, como controladores. Hoje é difícil. Tudo é feito com computador digital. Então, supõe-se que a entrada do bloco GDS, que é a planta, é uma função tipo escada, como mostra essa figura aqui do lado. Então, a função de controle agora para a planta, que vai entrar na planta, é uma função parecida com essa que está aqui. Uma função escadinha, né? Eu vou explicar com mais detalhes essa função aqui. O diagrama acima à esquerda, esse aqui, ó, esse diagrama aqui mostra o procedimento de amostragem e a manutenção do sinal amostrado num valor constante até o próximo instante de amostragem. Tudo se passa, você tem aqui, ó, vamos explicar esse diagrama aqui. Você tem um sinal contínuo entrando, R de T, um sinal contínuo no tempo, sinal analógico. E aqui tudo se passa como se tivesse uma chavezinha aqui que vai fechando. Ela a todo instante ela fica aberta, mas periodicamente ela se fecha instantaneamente e se abre em seguida, com a frequência T, um período T, né? É o chamado período de amostragem. Ou, aliado a esse período de amostragem, você tem a frequência de amostragem do sistema. Então, obviamente, só passa para o outro lado amostras. Não vai passar o sinal contínuo total, só passa amostras. Exatamente em instantes de Kzinho vezes peso. Certo. Aí, essas amostras, elas são passadas por esse bloquinho, que é chamado de um segurador de ordem zero. Vou explicar para você. O que segurador de ordem zero ele faz? Ele pega essa amostra aqui, segura essa amostra num valor constante até o próximo instante de amostragem. E o sinal de saída desse bloquinho é o RH de T, H de hold em inglês. Aqui essa figura mostra exatamente a implementação desses sinais. Inicialmente você tem um sinal Rzinho de T, que aqui é a linha tracejada. Um sinal senoidal. Vamos imaginar que R de T, um sinal senoidal, está aqui, mostrado aqui na linha tracejada. Bom, e a chavezinha funcionando aqui com uma frequência de amostragem. Então, o sinal resultante dessa amostragem é o R estrela T. O R estrela T, aqui nesse gráfico, são esses asteriscos que aparecem aqui apenas, ó, a cada instante de amostragem.
Começa aqui, depois aparece outra estrela aqui, outra estrela aqui, outra estrela aqui, assim sucessivamente. Os asteriscos são as amostras. Bom, dado uma amostra, o SOZ, ele segura o sinal um valor constante até o próximo instante de amostragem. Então, essa curva azul aqui, essa escadinha, é exatamente o RH de T. Bom, para analisar sistemas discretos, é melhor usar a transformada Z. Então, você já tem uma função contínua no tempo, você está no domínio do tempo contínuo. Você tem, fazendo a transformada de Laplace, você sai do domínio do tempo para o domínio da variável S. Ainda tem uma outra, para tratar de sistema discreto, a outra transformada que se usa é a transformada Z, né? Fazendo a seguinte transformação. Nós vamos chamar a variável Z agora de E elevado a S vezes T maiúsculo, onde esse T maiúsculo é o período de amostragem. Então, para obter a transformada Z, para obter a variável Z e obter essa transformação, eu preciso, obviamente, já ter definido o período de amostragem. Porque a expressão E elevado a S vezes T maiúsculo, onde o T maiúsculo é o período de amostragem, é exatamente a variável Z. Então, isso requer o diagrama de blocos agora do sistema, que antes era constituído de bloquinhos com função de transferência e sinais em função da variável S de Laplace, passa agora a ser função da variável Z. Então, G de S, com a entrada tipo escada desse tipo aqui, passa a ser descrita por G de Z, cuja função de transferência em Z é dada por essa equação aqui. Olha aqui, então. Quando eu estou tratando no domínio discreto, agora, eu tenho que aplicar esta expressão aqui. Essa é G de Z agora. G no domínio Z. Repara que aqui você tem uma relação de polinômios, Z menos 1 sobre Z, e multiplica a transformada Z de G de S sobre S. Então, essa expressão é importante. Vamos para cima. Aqui é o diagrama. Diagrama de blocos de um sistema de dados amostrados. Isso aqui, agora nós tínhamos mostrado dois diagramas anteriormente desse tipo, duas funções, dois diagramas de blocos, mas era no domínio do tempo contínuo. Então, agora eu vou mostrar os diagramas, mas no domínio do tempo discreto. Então, esse é o diagrama de bloco no domínio do tempo discreto. Então, eu tenho sinal de erro aqui, que é o resultado da minha entrada. Veja que todos os blocos agora, a menos esse aqui, eles estão escritos na variável Z. E, bom, o que observo aqui é esse é o diagrama de blocos de um sistema de dados amostrados, ou um sistema digital, com atraso no atuador.
eu vejo aqui que eu vou obter a seguinte função de transferência para esse sistema de dados amostrados. MA Z é C de Z sobre R de Z, dado por essa expressão aqui. Eu posso aproximar o M elevado a menos ST por Z elevado a menos N, vou colocar aqui na frente. E aqui embaixo fica isso. Então, a função de transferência no domínio Z é mostrada aqui, em que o N, parece um N aqui, ó. Aqui, N. N é definida como f de S vezes T maiúsculo. F de S é a frequência de amostragem, vezes o período de amostragem. Não, vezes tal. Tal é atraso, desculpa. Tal é atraso. Fs vezes tal. Então, esse é um número que tem que ser necessariamente o número inteiro de períodos de amostragem que é contido no intervalo de tempo de atraso tal. E o Z com essa expressão dentro dos colchetes aqui, é a transformada de Laplace, da expressão que está dentro das chaves, não colchetes, chaves. A equação aqui, ela mostra que, mesmo com atraso, a natureza polinomial racional da função de transferência é preservada no domínio Z. Isso significa que não é preciso usar o artifício de obter uma aproximação para a função e elevada a menos st maiúsculo, como é feito para o caso analógico. E mais importante, significa também que é possível usar técnicas de projeto de sistema de dados amostrados em sistemas contínuos no tempo com atraso, desde que a frequência de amostragem seja definida autossuficiente para forçar o sistema de dados amostrados a comportar-se como um sistema contínuo no tempo. Outra descoberta interessante que fazemos aqui, quando você trabalha com um sistema de dados amostrados, um sistema que inicialmente era contínuo, você transforma para dados amostrados, você já não tem mais a preocupação com E elevado a menos ST, que ela não, o fato dela não ser uma função racional, você deixou de ter esse problema. E então, se a tua frequência de amostragem é alta o suficiente, o sistema praticamente está se comportando como contínuo. Então, você pode analisar um sistema contínuo com esta a visão aqui para o sistema amostrados. É outro resultado muito interessante. Bom, aqui é um sistema mais geral, onde você tem atraso tanto na saída do atuador, como também na saída do sensor. Dois tipos de atraso. DDS e o equivalente digital DDZ, que tem um DDS e vai ter um equivalente para esse bloquinho, que é o DDZ, são as únicas partes do sistema sujeitas à alteração pelo projetista do sistema de controle. Ao trabalhar no domínio Z, pode-se expressar atrasos em termos de um número inteiro de períodos de amostragem. Ou seja, como eu tenho aqui atraso para o sensor e atraso no atuador, eu tenho que trabalhar com essas variáveis aqui, NA e NS, que NA é definida como
a frequência de amostragem vezes o atraso no atuador, e o NS é a frequência de amostragem vezes o atraso no sensor. Então, são números de períodos de amostragem contidos no intervalo de tempo de atraso do atuador, o tal A, e do sensor, o tal S. Aplicando o procedimento geral para encontrar a função de transferência de sistemas em malha fechada, resulta a função de transferência no domínio Z. Está aqui. Então, para esse sistema geral, assim como para o outro, nós também podemos obter a função de transferência em malha fechada no domínio Z. Obviamente, vão aparecer aqui esses parâmetros, o NA e o NS. Bom, vamos a tratar agora como eu posso fazer a modelagem no espaço de estados para sistemas com atraso. Vamos tratar agora de um modelo no espaço de estados que inclui um atraso na ação de controle. Então, está aqui as equações do estado, são essas duas primeiras aqui, em que x, o vetor x aqui é um vetor de estados, A é a matriz do sistema, B é a matriz de controle, C é a matriz de saída. Repare que U não está em negrito, está em itálica, significa que U não é um vetor, é simplesmente uma variável é uma variável do tempo. E, obviamente, estou aplicando um atraso aqui na ação de controle, e esse lambda representa esse atraso. O Y também não nós estamos tratando essa descrição aqui no domínio do espaço de estado, é uma descrição para um sistema que tem uma entrada e uma saída apenas. Né? Por isso que o U e o Y não estão em negrito, e sim em itálico. A solução geral para esse sistema é dada por essa expressão que está aqui embaixo. Então, o vetor de estado a qualquer instante de tempo, ele é dado por duas parcelas, essa aqui, que apresenta o vetor de estado no instante t0, multiplicado por essa expressão aqui, que é uma função de matriz, mais essa integral, que tem a ver com a entrada. Essa equação que vocês vão ver aqui é uma equação de diferença que permite a atualização do estado após um período de amostragem, T maiúsculo, conhecendo o estado no instante KT e os controles supostos constantes por partes dos instantes KT menos LT e KT menos LT mais T. L é o número de períodos de amostragem contidos no atraso, lambda. E Mzinho é a fração de período de amostragem. Então, L é um número inteiro e o N é uma fração desse período. Ou seja, essa modelagem permite que o atraso possa ser diferente de um número inteiro de períodos de amostragem. Então, essa expressão aqui, φ é definido desta forma, tal 1 é definido dessa forma, e tal 2 não.
Tá? 1 não, isso aqui é gama 1, desculpa. Gama maiúsculo aqui. Gama 1 é definido dessa forma e gama 2 é definido desta forma. Aquele L é um número inteiro e o M é uma fração. Então, para o caso, quando L é igual a 0, ou seja, não tem atraso. Não tem atraso de um período de amostragem, mas pode ter um atraso fracionário entre um período. Então, use essa expressão aqui, ó. A equação de propagação do estado é dada por essas duas primeiras aqui agora, onde as variáveis contidas nessa expressão são definidas aqui embaixo. Muito bem. No caso de L igual a 1, já ser um período de amostragem de atraso, as expressões são essa aqui. Quando L é maior que 1, quando você tem atraso maior que um período de amostragem, então a equação de estado passa a ser essa que está escrita aqui. Bom, essa figura aqui mostra o quê? Um diagrama de blocos de um sistema que contém atrasos de medida. Então, aqui você tem a saída do seu sistema aqui, ó, e um bloquinho aqui que está indicando que vai ter um atraso na medida, na saída, então é um atraso no sensor, que utiliza de realimentação de estados. Ou seja, o controle U, ao controle U do sistema aqui, vai ser controlar a planta. Essa planta está sujeita a um distúrbio W. Então, o controle U baseia-se no estado do sistema X de T, através dessa expressão aqui, ó. U é igual a essa entrada menos esta. Qual que é essa entrada? É o R vezes N bar. E essa entrada aqui é o K vezes X. Só que o X aí, o vetor de estado, ele foi estimado pelo estimador. Então, o X ele é gerado, o vetor de estado ele é estimado. Para ser estimado, observe que ele precisa da saída atrasada, já passou pelo atraso, e também ele, nesse caso, está usando o controle U. Com essas duas informações, ele estima o vetor de estado. Esse vetor de estado passa por essa matriz K, que é a matriz da realimentação de estados. Uma vantagem dessa estrutura que está mostrada aqui, interessante, mais uma coisa interessante aqui. Uma vantagem dessa estrutura mostrada nessa figura é que o estado estimado usado no controle, ele é imune ao atraso, devido ao fato do controle também alimentar o estimador, como por essa linha aqui. Então, o estimador não precisa da saída medida com atraso para estimar o estado. Então, tudo se passa como se não houvesse atraso. Esse resultado é, no mínimo, fantástico. Vamos para frente, um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo agora. Vamos voltar lá
Controle de atitude de um eixo de um satélite. Pois não? O que que tem nesse estimador? É um filtro, alguma coisa do tipo? Pode ser um filtro de calma. Ah, tá. Ou... Eu não quis entrar em detalhe no estimador, mas o importante nessa altura, saber que o estado está sendo estimado aqui, de uma forma. Não quero entrar em detalhe agora, que seria outra aula. Beleza. Vamos dar um exemplo aqui do controle de atitude em um eixo de satélite. Nós já tocamos nesse assunto em outra apresentação. Voltamos a ela aqui. Como exemplo de sistema a ser estudado, vamos considerar o modelo de sistema de controle de atitude em um eixo de um satélite. Então, o objetivo, o que é o objetivo? É levar o ângulo θ, então, tem aqui uma referência inicial, esse é um eixo do satélite, inclinado com relação às referências do ângulo θ. O objetivo é levar θ igual a zero e também a sua derivada θ ponto, a velocidade angular, para zero também. É o típico problema de controle de atitude de satélite em um eixo. Então, como é que eu faço? Vou usar aqui, como mostra a figurinha, jatos de gás. E eu vou fazer isso através do controle Uzinho. São mostradas a função de transferência com dois polos em S igual a zero. Está aqui, a função de transferência aqui, ela tem um S quadrado no denominador, dois polos na origem. O diagrama de blocos, também já mostrei esse diagrama de blocos na outra apresentação. E vou mostrar aqui embaixo as equações de estados para esse sistema. Está aqui. Bom, e já a resposta. Vamos ver o que aconteceu aqui nessa figura aqui. Aqui está a resposta natural do sistema sem atraso. Com controlador e estimador, em função do tempo, para uma velocidade inicial. Essa curva vermelha é uma resposta para uma velocidade inicial do satélite, θ ponto zero, igual a 1 radiano por segundo. Então, se o satélite estiver girando naquele plano, inicialmente em 1 radiano por segundo, eu vejo que a saída do sistema será essa aqui. Obviamente, eu estou estabilizando essa rotação, né? É isso que eu quero, levar para zero. A velocidade, veja que eu também, no estimador, vai gerar a velocidade estimada. É o vetor de estado estimado. O estimador é a curva verde. Aqui, curva verde. Veja que eu entrei com condição inicial, menos 1 radiano por segundo, diferente da condição inicial da curva vermelha. E mesmo assim, o estimador, esta é a curva, é a velocidade estimada. A verde é a velocidade estimada pelo estimador e a vermelha é a velocidade, a saída da planta. Y. A curva azul, tem uma curva azul aí. Essa curva é uma escadinha. Exatamente, né? É o que eu falei. O controle aqui ela tem essa forma de escadinha, como eu expliquei na transparência anterior aí. Observe que a curva do estimador verde, uma coisa interessante, aqui para mostrar que é um bom projeto. A curva do estimador, que é a curva verde, o tempo de acomodação é 0,7 segundo. Ela acomoda mais rápido que a curva... não, a curva azul está aqui, Desculpa. Curva azul. Ela acomoda mais rápido que a curva azul.
que é de 2,5 segundos. Resultando um bom projeto. O estimador, ele tem que ser mais rápido que o controlador, certo? Aqui está a resposta ao degrau do sistema sem atraso. Está aqui, resposta natural, é resposta ao degrau. Né? O sistema continua sem atraso, com controlador e estimador. Então, ele tem um K e tem também um bloco estimador, em função do tempo para condições iniciais nulas. Observe que o erro de estimação, ele permanece nulo. Olha lá. Erro de estimação permanece nulo, indicando que a saída Y atrasada não influencia a estimação do estado. O fato de uma entrada não excitar a resposta do estimador num sistema estruturado, como mostra aquele da figura do slide 17, significa que a função de transferência do sistema tem zeros que cancelam os polos do estimador. Efeito de atraso no sensor aqui, agora já vamos introduzir um atraso nas respostas. Resposta ao degrau do sistema de controle de atitude de um satélite em um eixo com atraso de um ciclo no sensor. Para a saída Y, θ é a curva azul. E para a saída atrasada, YD é a curva verde. Então, você tem a curva verde, que é a saída atrasada, e a curva azul é a saída sem atraso. Observe que a resposta Y é precisamente a mesma resposta obtida na figura do slide 20. Para o caso do sistema de controle de atitude em um eixo sem atraso no sensor. Mesmo que a única quantidade realimentada tenha sido a saída atrasada, é isso aí. Isso deve-se ao fato do valor do estado corrente estar sendo estimado corretamente devido ao controle feed-forward, alimentação direta, e o estado corrente é usado pelo controlador. Bom, e aqui? Agora, o bloquinho de atraso, nesse caso, analisamos o efeito de atraso no sensor. O bloquinho de atraso estava colocado após a planta. Agora eu vou colocar o bloquinho de atraso entre a planta e o controle. Um atraso no atuador. O diagrama basicamente o mesmo que tinha antes. Bom, agora já estou mostrando o resultado aqui, o efeito de atraso no atuador, mas para um outro sistema, que já não é mais o controle satélite em um eixo. Aqui é um regulador de velocidade de um motor de combustão interna. Respostas ao degrau para esse regulador de velocidade, onde é possível observar o efeito de um atraso no atuador. O gráfico da letra A, aqui, temos quatro gráficos aqui, vamos ver o que acontece. O gráfico da letra A mostra o sistema sem atraso, com ganho de alimentação de estado K igual a 9,3. E o gráfico da letra B, que é esse aqui, mostra o sistema com atraso de um ciclo na saída do atuador, com o mesmo ganho de realimentação de estado
que é K 9,3. Observe que a saída é oscilatória. Então, eu tinha inicialmente sem atraso essa situação, coloquei um atraso no atuador, o que aconteceu? A saída minha ficou meio oscilatória. Aqui. O atraso propiciou esse comportamento. Bom, o gráfico da letra C mostra o sistema com atraso de um ciclo na saída do atuador, com ganho de realimentação de estado K 9,3, contendo também um estimador preditor. Agora, aqui, nessa figura, você tem um estimador. A resposta, usando a estrutura do estimador, e o que aconteceu? A resposta, usando a estrutura do estimador, é idêntica ao caso ideal. Olha lá, a resposta aqui, se você observar, é idêntica ao caso ideal. No entanto, é atrasada. Tem um leve atraso. Você observa que é idêntica, mas tem um leve atraso aqui. 200 milissegundos. O gráfico da letra D mostra o sistema com atraso de um ciclo na saída do atuador, com um ganho de realimentação de estado reduzido para 4. Eu reduzi o ganho. Era 9,3, aqui é 4. Estou parando essas duas aqui, ó. Realimentação clássica. Antes, com um ganho 9,3, eu tinha uma oscilação. Quando eu reduzi o ganho para 4, desapareceu esta oscilação. Resposta oscilatória mostrada na letra B foi eliminada, reduzindo o ganho da estrutura clássica. Uma solução mais fácil, que é a inclusão do estimador. A redução do ganho de K 9,3 para K igual a 4 produziu uma resposta mais lenta em que as oscilações foram removidas. É isso aí. Bom, aqui eu acredito que é o mesmo caso anterior, mas não a resposta do degrau. Aqui é a análise da perturbação. O W, perturbação impulsiva da planta. Agora nós estamos analisando não mais a entrada da planta, mas uma perturbação da planta. E no caso, uma perturbação impulsiva. Qualitativamente, o mesmo tipo de resposta foi obtido, no entanto, o estimador preditor teve um ciclo adicional de atraso em comparação com o sistema de realimentação clássica. Portanto, há pouca diferença entre as respostas das figuras B e C. O exemplo estudado mostra que um atraso no atuador afeta esse exemplo todo agora, que nós vimos aí um exemplo de efeito de atraso no atuador para ter uma conclusão. Mostra que um atraso no atuador afeta a resposta a um comando de entrada ou a um distúrbio, independente da estrutura de controle. É uma característica inerente de qualquer sistema que contenha um atraso no atuador. Entretanto, o uso de um estimador com atraso pode diminuir esse efeito. Bom, concluindo esta apresentação, o que a gente pode tirar de importante dessa apresentação? Muitas coisas. Mas eu quero destacar esses fatos aqui. Que o maior obstáculo para lidar com atrasos no projeto de sistemas de controle contínuos no tempo é o fato de que o atraso não pode ser expresso como um polinômio racional. Então, há algumas aproximações para e elevado a menos S tal, que tem formas
polinomiais racionais, como as aproximações de Padé. No domínio Z, mesmo com atraso, a natureza polinomial racional da função de transferência é preservada. Então, não é preciso usar o artifício de obter uma aproximação para a função e elevado a menos s tal, como feito para o caso analógico. E, mais importante, significa também que é possível usar técnicas de projeto de sistemas de dados amostrados em sistemas contínuos no tempo com atraso, desde que a frequência de amostragem fs seja definida autossuficiente para forçar o sistema de dados amostrados a comportar-se como sistema contínuo no tempo. Então, gente, era esta a apresentação. Perguntas, por favor, se dirijam aos alunos dessa apresentação. Mas é interessante, professor. Essa parte de controle digital é uma coisa que eu nunca estudei, assim. Eu tenho interesse em estudar mais a fundo, assim que eu tiver uma chance. Hoje em dia, as máquinas que controlam os sistemas são todas digitais, né? Então, um estudo desse sistema é importante, né? Eu não quero generalizar nada, mas porque realmente tem muitas coisas a serem estudadas aí, né? Mas o que eu observo é que se você usar uma frequência de amostragem muito grande, quanto maior a frequência de amostragem, e hoje os computadores possibilitam isso, mais você se aproxima do sistema contínuo no tempo. Certo? Então, os problemas advindos da discretização vão desaparecendo. Mas eu não quero generalizar isso, não. Não quero dizer que isso acontece, porque eu também não, como eu já disse para vocês, eu não sou muito especialista nesta área. É uma das áreas que eu já trabalhei, orientei, inclusive, mas, como eu disse para você, para ser especialista tem que viver 150 anos. Tem que ter tempo, né, para estudar. Tá bom? Então, não tem mais perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Não quer? A gente já termina aqui. Volta semana que vem. Ok? Então, tchau. Tranquilo, então, professor. Tchau, professor. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Boa tarde, professor também.